Afie suas garras, colhe bem sua peruca e vem com a gente. O Salto 15 acaba de começar. Oi meninas, sou Anderson Santos. E eu, Tainá Armênio. E eu, Tamires Luiza. Hoje, no Salto 15, iremos conversar sobre a criação de um personagem drag. O processo de criação e descoberta das drags queens é algo muito mais complexo que possamos imaginar. Além de afetar a vida social de algumas, a família e profissão também são um dos mundos que são mexidos com esta decisão artística. Para falar como foi definida a estética da sua drag e como sua vida foi transformada, convidamos Alexandre Henrique, criador e performance da drag queen Demetria Duane. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre Henrique. Ou já podemos dizer bem-vinda, Demetria. Pode falar Demetria, eu prefiro. Então pode deixar. Antes de começar, eu já queria dizer que nós vamos te usar muito, porque principalmente eu que tenho muita curiosidade, que não entendo muito desse mundo, mas eu sou muito curiosa. Então, para começar, eu queria que você falasse pra gente, faz quanto tempo que você faz o seu personagem drag? E como que foi essa percepção de que ali existia um personagem a ser feito, que você começou a sentir vontade de entrar nessa... É nessa vida que fala, eu posso dizer assim? Sim, pode falar nessa vida. Então, eu faço a Demetria há 3 anos. E eu tive contato com o mundo drag porque, assim, você não decide fazer um personagem. Você tem contato com esse mundo, você se encanta. E aí, depois, você sente a vontade de fazer. Porque drag é pra todos. Não tem essa história de homem, mulher. Ou seja, eu posso ser drag se eu quiser? Pode, se você quiser, você pode ser drag. Drag é pra todos. Mas não é drag king quando uma mulher se monta? Sim, mas existem mulheres que fazem o estereótipo feminino. E elas já entram no quê de drag queen, que no caso tem uma drag brasileira super famosa, Paloma Maremoto, não sei se vocês conhecem. Ela se monta e a persona dela é feminina. Então ela não seria um drag king só porque ela é mulher, entendeu? Então você necessariamente não precisa fazer um estereótipo masculino. Então se eu fizer uma drag, eu não estou errada, né? Não, você pode. Na verdade, rola um debate muito grande, porque algumas drags, elas dizem que a mulher, por ela ter o corpo feminino e a drag ser... você monta, né, uma figura feminina, eles acham que você tem, de certa forma, uma vantagem. Mas, na minha concepção, é uma forma de arte, e arte não tem gênero, arte não tem nada dessas barreiras que eles colocam. Então, para mim, mulher pode se montar sim e se fazer uma persona feminina que não tem problema nenhum. Sim, mas onde entra um pouco da diferença? Seria na maquiagem? Não, é mais no corpo mesmo. As pessoas que alegam que mulheres não deveriam fazer drag queens é mais pelo corpo. Porque a mulher, ela já nasce com seios, já tem o corpo voluptuoso, já tem curvas naturais que a mulher já tem. Homem não. Homem geralmente nasce mais quadrado, com o ombro mais largo. Então, a gente, enquanto homem, cis, para se montar é mais difícil. Porque a gente tem que construir esse corpo. Com uma espuma, seja com um sutiã ou até com um peito de silicone, botando perucas enormes. Então, a gente tenta forçar o máximo uma característica feminina. O que não é regra também, porque drag não precisa ter forma, não precisa ter nada. Então, por isso que isso não entra na minha cabeça, de você querer que uma mulher não faça drag queen só porque ela é mulher. Sendo que drag é uma coisa agênera, atípica a qualquer coisa, entendeu? Entendi. Então, se eu quiser me montar de drag... eu posso, de repente, me montar de drag com a barba que eu tenho. Sim. Inclusive, a gente tem exemplos. Ela se considera drag. Algumas drags não consideram ela drag. A Samira Close, que ela faz vídeos de jogos, assim, na internet. E ela é barbada e ela usa peruca. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, já me montei barbada. Mas aí é o que eu ia falar, né? Eu tava falando com vocês antes. A estética, você vai descobrindo com o tempo, né? Então, você vai experimentando algumas coisas. Eu, no caso, experimentei barba e vi que pra mim não funcionava. Mas eu experimentei. Isso não me deixou menos drag por conta disso. Aí você iniciou, então, há 3 anos atrás. Isso. E aí, quando foi que deu aquele estalo, assim, do tipo... poxa, é isso que eu quero pra mim? Então... foi todo um processo. No início, foi uma coisa mais experimentativa. Não foi uma coisa assim, eu quero fazer isso pra minha vida. Eu fiz no meu aniversário de 24 anos, foi a minha primeira montação. Então, porque eu queria fazer de forma simbólica um festão, assim, que fosse uma coisa maravilhosa, assim, tipo, bem viada mesmo, 24 anos. Aí, eu combinei com a minha família e com meus amigos mais íntimos de fazer.
é uma festa com tema de RuPaul's Drag Racer. Só que ninguém sabia que eu ia me montar. Maravilhoso. Essa seria a grande... A surpresa. Isso, seria a grande surpresa da festa. Assim, no primeiro dia eu estava me sentindo maravilhosa, montada, só que olhando as fotos hoje em dia, né, eu me sinto muito cagada. Mas é normal, até a gente, menina, quando vai fazer maquiagem de 15 anos com aquela sombra branca até a sobrancelha Sim, aqui, sim. é normal. Então, Aquele cabelo que a gente não sabe de onde veio, sabe? Sim, é todo um processo de aperfeiçoamento, então... Então, no caso, na sua festa de 24 anos, foi quando a sua família e seus amigos... Viram a Demétria a primeira Viram a vez. Demétria da primeira Sim. vez. Foi nesse momento que descobriram. Sim, sim. E Então, como foi a descoberta deles? Qual foi a reação? ninguém sabia que era eu. Sério? Acharam que era, tipo, uma drag contratada pra festa. E aí eu deixei as Gente. pessoas falarem comigo Não e agirem acredito. comigo dessa forma. E aí, no final, na hora da performance, né, do parabéns em si, que eu revelei que a Demétria, no caso, era o Alexandre de peruca e salto. E foi Mas aí as maravilhoso. pessoas chegavam na festa e ninguém perguntava cadê o aniversariante. Sim, perguntavam, mas E eu aí? falava, tá lá em cima. Meu E ninguém me Deus. reconheceu. Foi maravilhoso. Que Foi adorei ótimo. Nem isso. pela altura, nada, nem pela voz. Você muda, assim. Mas e o Completamente. pós-festa? O pós-festa, como foi? Depois que você começou a levar isso pro seu dia a dia, pro seu convívio, você saindo, por exemplo, todos os finais de semana de drag. Como foi que eles encararam isso? Entendi. A família, né, em si. E os E amigos também. Então, no início foi uma grande novidade, uma grande histeria. Todo mundo queria que eu fosse pra qualquer festa com eles montada. E eu ficava, viado, não é bem assim, porque você tem que botar um salto, você tem que se apertar numa cinta, você tem que criar aquele corpo todo. Isso tudo gera muita dor depois do evento e são horas de preparação antes. Pra mim, no início, eram de 4 a 5 horas só pra me montar. Você leva 4? Não, hoje em dia não. Hoje em dia eu levo 2, 3 horas. 3 horas quando a maquiagem, eu quero uma maquiagem muito difícil, muito perfeita, assim. Aí eu demoro 3 horas, isso incluindo botar o enchimento, a roupa. Então, todo o processo pra ficar uma drag pronta são 3 horas. Nossa. É muito tempo, é muita dedicação. Então, se você tem uma festa pra sair às 10, você começa umas 6h30, Sim. 7 horas da noite. Sim, e ainda tem uma pré-preparação, que seria fazer a barba, hidratar o rosto. Tem algumas drags que raspam a sobrancelha, então também tem todo essa pré-preparação, né? Antes de começar realmente os preparativos e a maquiagem em si. Mas, Demétria, quem são suas inspirações? Então, quando eu comecei, eu me vidrei muito em artistas do pop, do mundo da música, que seria, no caso, a Demi Lovato, por isso que a Demétria é o nome agora dela. Eu ia perguntar de onde veio o nome, Eu Demétria. conheço. De início, assim, a escolha do nome foi mega difícil, porque eu queria alguma coisa que rimasse com o nome da minha sobrinha, que é a Alexia. E eu não encontrava nada, e já tava 3 meses fazendo drag, e nada do nome vir, e as pessoas me perguntavam o nome nas festas, e eu ficava... Então, eu não tenho nome. Com a Alexia seria a Alexia. Não tinha uma coisa assim. Então, eu acabei cedendo pra Demétria. E aí, já entra a questão dos 2 alter egos que eu crio em drag. Mas, enfim, voltando pra pergunta que você fez de inspiração. Eu me inspiro muito em Madonna, em ícones da moda. Tipo, a Alexander McQueen, que eu gosto de dar uma desconstruída em algumas coisas de silhueta. E ele gostava muito de fazer isso nos ensaios dele, nos desfiles dele. Madonna, assim, tipo... É bem... A Madonna, ela tem várias fases. Então, Sim. é uma artista muito rica. E versátil, né? verdade. Assim, ela é certeza. maravilhosa. A Lady história Gaga, dela, né? obviamente, A também. história dela é muito, Sim, muito rica. forte também. Lady Gaga também, obviamente, porque, né? Born This Way, maravilhosa. Maravilhosa. Enfim, é um misto, né? De várias artistas, assim. Mas de inspiração drag, quando eu comecei a ver drag com afinco, a que mais me chamou a atenção foi a Hikaru Kadoshi. Porque ela foi a única drag que eu vi uma apresentação e eu chorei. Literalmente, numa apresentação dela ao vivo, assim. E até hoje eu nunca tive a oportunidade de chegar pertinho dela, assim, e, tipo, dizer que o trabalho dela me influenciou de certa forma, sabe? Entendi. Sim, Então, isso é por muito exemplo, na sua primeira montagem, que foi pra sua festa, você já se inspirou nela? legal. Não. Eu posso contar a história, assim, bem Conta, rapidamente. conta. Tinha um amigo que ele tinha feito drag no Canadá, o nome dele é Caio. E quando eu tava planejando a festa, eu virei pro Caio e falei, eu quero um presente de aniversário muito especial da sua parte. Ele falou, o quê?
Eu sei que você se montou lá fora e você trouxe as coisas pro Rio, né? Quando você veio do intercâmbio. E eu queria que você me montasse uma vez, porque eu não me sinto segura de tentar me montar sozinha. E eu nem tenho os apetrechos para isso. Então, eu já tinha investido muito dinheiro na festa e tal, nos preparativos. E eu não tinha condições de comprar os produtos para fazer. E ele super topou na hora, ficou super feliz, assim, me deu vários pitacos em maquiagens. Aí eu falei, cara, você que vai me montar, porque é habilidade zero no momento. E ele super topou, e aí no dia do meu aniversário ele falou, a gente precisa ter um ponto de referência drag do que você quer pra você. E aí, na época, eu já tava assistindo RuPaul, se eu não me engano, tava na 6ª temporada, ou 7ª, se eu não me engano. Já tem bastante tempo. E eu, como referência, tinha escolhido a Miss Fame, que é uma drag super polida, na minha opinião, assim. A maquiagem dela é impecável. E aí, eu pedi pra ele me maquiar, assim, parecido. Porque eu sei que igual não ia ficar, até porque eu não sou ela. Aí, a gente mirou nela e eu acabei saindo com a cara da... Adoro isso, mirar alguém. Eu mirei na Miss Fame e saí com a cara da Laganja. Tipo, com a cara da Manila. Ficou uma coisa bem oriental, puxada, assim, super branca. Ele errou no tom da base. Ele tá com um pó mais claro que o meu tom de pele. Enfim, eu fiquei branca na cara, assim. A sobrancelha super fininha. Foi assim, hoje em dia, eu olhando, foi um desastre. Mas no dia eu me senti, tipo, o máximo. Você se libertou, né? Sim, foi maravilhoso. Super recomendo pessoas se montem. Vai, Tatá. Ah, tá. Mas essa dificuldade com a maquiagem, ela foi uma das suas primeiras dificuldades para se montar? Uma pergunta bem interessante. Porque, assim, existem várias dificuldades. Desde do vestuário, né? Desde a montação do corpo, que é, no caso, o padding, né? Que a gente chama. São várias preocupações antes de você chegar na maquiagem. Então, você tem que se preocupar com o salto que você vai usar, qual tipo de roupa você vai usar, se você vai pegar emprestado de alguém, se você vai comprar, se você tem uma peruca, se você vai pedir emprestado, quais tipos de produtos você vai usar na maquiagem, como vai ficar o seu corpo. Então, isso são vários testes que você tem que fazer antes de se montar. Então, antes de você se montar, tem todo um pré-trabalho. Você tem que ver se o corpo tá ok do jeito que você quer. O corpo, eu digo, as curvas, né? Pra passar essa impressão de feminilidade. Se o cabelo tá do jeito que você quer. Teste de maquiagem antes, se a base tá... Igual uma montação de um personagem para uma novela. É a mesma coisa. Existem uma série de testes que você tem que fazer, uma série de estudos, antes de você começar a aplicar isso de fato, entendeu? Na Vera, digamos assim, tipo... No tira-teima, tudo ou nada. Então, assim, tem toda uma pré-preparação. Tem toda uma preocupação com cada detalhezinho e se tudo vai sair perfeito no dia. Por isso demora tanto se montar, assim, num dia antes de uma festa. Eu tenho uma pergunta que é quase utilidade pública, eu acho. Até pra mim, mulher de 1,76 de altura. Sim. Lá vem. Aonde vocês encontram esses sapatos, esses saltos lindos, maravilhosos, com brilho, muito glitter... de número grande, porque, gente, eu tenho 1,76. Eu acho que até o ano passado eu calçava 39. Hoje eu tenho que admitir que eu calço 40. Eu sou alta, não tem como eu... Gisele Bündchen, né? Calça um número grande. Aonde vocês encontram? Tem um lugar específico? Alguém trabalha com esse nicho? Porque é dificílimo achar alguma coisa legal para pé grande. Isso então, pode fazer jabá de loja? Pode, depois a gente pede um dinheirinho pra ele, tá tudo certo. Não, até porque eu também não sou patrocinada, então olha aí, lojas me patrocinem. Patrocina a Alô, Demétria, lojas, por por favor. Me ajudem. Enfim, quando eu comecei a pesquisar online. E, obviamente, a gente tem uma rede de apoio drag. Então, assim, geralmente você conhece uma outra drag numa festa, ou antes disso você entra em contato com ela e você pergunta essas coisas básicas, elas respondem numa boa. Então, assim, eu peguei referências de uma loja que eu passei a comprar, que se chama Domínio da Moda, que a maioria das drags tem a Rebecca Fox, esqueci o nome da outra. Da Ravena. Todas elas indicam essa loja quando você pergunta de sapato. Então, eu, obviamente, comprei nela. Depois, eu passei a procurar em lojas físicas. Existe Pé de Anjo no Rio, mas, assim, tem alguns sapatos horrorosos. Mas, assim, garimpando, você acha, assim, se não tem numa loja, você procura numa outra. Tem uma na Senador Dantas, no centro da cidade, Alô, tá, gente? gente, patrocina aqui, por favor. Mas são acessíveis os preços? Então, na loja física, eu achei mais barato do que na loja online dessa do Domínio da Moda. Mas, assim, em questão de
stylist do sapato é mais bonito esse da loja online, do domínio da moda. Mas na Pé de Anjo são sapatos básicos, assim, para uso do dia a dia, de pessoas que têm pé grande. Então, assim, pra transformar, e rola transformação em tudo. Eu adoro customizar. Você adoro. customiza Passa ali na caçula, compra um glitter, umas taxinhas. Gente, cola quente EVA faz milagre. É vida. Isso mesmo. Inclusive, Demétria, você falou que não é patrocinada, né? Mas você hoje já tem 3 anos de drag. Sim. Eu tô aqui curioso pra saber quais são as dificuldades que você passou pra ter um pouco dessa consolidação hoje. Então, a dificuldade... Eu digo mais espaço no meio drag, porque é muito fechado. Algumas drags se fecham mesmo, até porque eu entendo que é uma questão de formação acadêmica. A maioria delas fez algum estudo, algum aprofundamento em arte cênica. E detalhe, eu não sou formado em nada artístico. A minha formação ela é inteiramente em exatas. Eu não tenho nada de humanas. E o que é incrível, né? Porque você descobre que o ser humano é plural, assim, né? Tipo, você acaba... sim. Pô, eu faço exatas, mas nem por isso eu não posso me montar, não posso fazer nada artístico. Tipo, arte é pra todo mundo. Qual foi a pergunta mesmo que eu já me perdi? Adoro isso. As dificuldades que você sim, já sim, passou, desculpa, que você ainda gente. passa, no caso, pra ter essa consolidação que hoje a Demétria tem. Um pouco da dificuldade seria a aceitação no meio, que eu já citei, porque algumas drags são fechadas, e elas acabam fazendo trabalho entre elas e procurando produtores entre elas, então rola um pouco desse afastamento. Eu até entendo, já conversei com algumas que são do meio e elas já me explicaram que realmente o mercado é muito fechado, já é muito pouco. Então, se abrir para todo mundo, aí você acaba banalizando mão de obra, acaba banalizando a arte. Então, elas realmente se fecham. É compreensível. Outra coisa que eu acho muito desafio, assim, é o financeiro. Porque você gasta muito fazendo drag. Você não... É uma arte que você realmente tem que investir. Tipo, uma peruca não é barata, você tem que trazer de fora se você quiser uma peruca decente. Uma peruca mais barata, com o tempo, ela já não vai ser mais utilizada, porque vai embolar, o fio já vai estar horrível. O sapato é caro e é de tamanho grande, geralmente, porque geralmente são homens que fazem drag. E os looks em si, você tem que... Quando você faz drag, quando você pensa em drag, você pensa em uma coisa estonteante, sabe? Uma coisa maravilhosa, grande, tipo, com muito brilho, que chame muita atenção. E para fazer uma montação dessa, você tem que ter um recurso, entendeu? Então, para você prover esse recurso, você tem que ter dinheiro, não tem jeito. Para quem tá começando, isso não é um desestímulo para quem tá começando. Eu comecei com uma basezinha, pegando o batom da minha mãe, o lápis de olho da minha irmã, e fui aos pouquinhos comprando os produtos e guardando em casa. Os looks eu também fui guardando em casa. Sempre reaproveito quando eu preciso. Então, assim, dá para fazer drag, mas é um investimento de longo prazo. E esse é um dos desafios, é você realmente querer fazer drag de longa data, assim, para um longo tempo, um longo caminho. Assim, você acredita que a sua caracterização ela pode mudar com o tempo ou você pretende manter a sua estética, a sua marca? Entendi. Tem coisas que você acaba mantendo, tipo, estilo de cabelo, estilo de maquiagem, contorno, mas tem coisas que você adapta com o tempo. E detalhe, drag são propostas. Quando você vai para uma festa, você quer fazer uma montação inspirada em algum tema. Então, aquilo te obriga a mudar, tecnicamente, a estética da sua drag. Por exemplo, você pode fazer uma espiã, ou você pode fazer uma travesti mesmo, ou você pode fazer uma coisa mais caricata, mais palhaça. O que é espiã? Hã? Espiã. Não, é só um gênero, tipo, tá. espiã, calça coladinha, aquelas coisinhas assim, eu tava tipo, imaginando mais... espiã, tipo, 007, sabe? tipo isso, você pode se vestir. Tem Então, assim, são personas e Pantera. personagens que você vai criando. E aí, certas estéticas, durante esse caminho, você fica, nossa, eu me vesti aquele dia daquele jeito e ficou legal no meu corpo, então vou adotar isso. Aí você acaba pegando, entendeu? Mas, assim, dependendo das propostas, você acaba ampliando um leque e você não tem uma forma exata. Tipo, tem drags que elas desconstroem essa coisa de rosto. Então, elas acabam fazendo pinturas no rosto, assim, tipo, de fundo. E aí, você não diz que aquilo é um ser humano. Você fala que aquilo é um alienígena. Então, assim, é muito relativo. Não tem uma estética padrão para todas as drags. E você vai descobrindo isso com o tempo.
Eu posso começar como uma fishing, né? Que a gente fala, que é bem garota, parecendo uma mulher mesmo. Sim. Como eu posso me montar extremamente androide, tipo, como se fosse um robô. Ou então fazer uma montação mais voltada para algo alienígena, que desconstrua algum padrão que a sociedade impôs pra gente. Então, assim, é muito relativo. Eu posso amanhã sair barbada, se for o caso. Tem um por trás, né? Não é só um alienígena. Você quer desconstruir algo que a sociedade quer impor. Sim, de drag tem muito disso, de quebrar padrões, entendeu? Então, embora eu siga alguns padrões, que no caso eu gosto de me vestir mais fishing, que no caso eu quero passar feminilidade no meu personagem, então eu me submeto a essas características femininas, que é cabelão, silhueta, salto alto, magrinha, ampulheta, que remete mais à figura feminina. Mas isso não é regra, entendeu? Você pode desconstruir isso e brincar com isso. O legal do drag é isso, que você pode fazer o que você quiser com drag. Drag é liberdade e arte, não é? Sim. Então, Demétria, muito, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, muito né? Mesmo, hoje. sério. Que você conseguiu um tempinho aqui para vir falar com a gente. Adoramos. Muito, muito obrigado. Seja muito bem-vinda sempre. Eu, particularmente, eu amei, porque eu encontrei a minha gêmea de signo, porque ela é mesmo signo e ascendente, tá? Só as capricas online aqui. Então, eu adorei. Gente, eu gostaria de agradecer, o convite de vocês. Foi muito, assim, inesperado, rápido e inusitado. Completamente, assim. E só tenho a agradecer pelo convite e por expor esse espaço, assim, me convidar para... De coração. A gente que agradece a oportunidade de você ter... A oportunidade é nossa, de poder conhecer você. Mas pela disponibilidade de poder ter vindo, ter participado. E brigadão mesmo por ter contribuído. Nada. E é isso, gente. O Salto 15 vai ficando por aqui. Semana que vem tem outro podcast. A gente espera vocês. Beijinhos de luz, gente. Beijo, gente. Beijo.